Oi, gente. Estou aqui para a gente dar continuidade à nossa leitura dirigida do livro Vendedor de Sonhos, né? Antes da gente começar, quero pedir para vocês uma ajudinha, né? Para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, curtirem o vídeo, porque isso ajuda para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, pode ajudar mais pessoas e ele entrega mais o vídeo. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar, né, do 8º capítulo desse livro maravilhoso, né, que faz a gente refletir sobre questões muito profundas de forma muito leve, né, com exemplos muito práticos. Hoje ele vai falar sobre os espaços do manicômio social. Os normais, eles levantam sempre do mesmo jeito, reclamam das mesmas coisas, irritam-se do mesmo jeito, xingam com as mesmas palavras, cumprimentam os íntimos da mesma forma, dão as mesmas respostas para os mesmos problemas, expressam o mesmo humor em casa e no trabalho, né? Então, as pessoas normais, elas são muito previsíveis, né? Tinham as mesmas reações diante das mesmas circunstâncias, dão presentes nas mesmas datas, enfim. Eles têm uma rotina estafante e previsível, que se torna uma fonte excelente de ansiedade, angústia, vazio e enfado. O sistema havia infartado a imaginação dessas pessoas, né? Comeu a sua criatividade. Elas raramente surpreendem, raramente dão presentes em datas inesperadas, raramente reagem de modo distinto em situações tensas. Raramente libertam o intelecto para enxergar os fenômenos sociais por outros ângulos. Elas são prisioneiras e não sabem. Os pais normais, quando vão corrigir ou aconselhar os filhos, são interrompidos no meio do caminho, porque os filhos não aguentam mais os mesmos argumentos e dizem: eu já sei. E eles realmente sabem. Os normais não sabem cantar. Não sabem contar suas próprias experiências para estimular as ideias dos outros. Júlio sempre foi um previsível ao se relacionar com seus alunos e só descobriu isso quando começou a andar com o mestre. Dava aulas no mesmo tom de sempre. Fazia críticas e dando broncas da mesma maneira. Variava os verbos e substantivos, mas não a forma e o conteúdo. Os alunos estavam com um saco cheio de um professor que parecia mais uma múmia do Egito do que um homem versátil. Não aguentavam mais ouvir que seriam derrotados na vida se não estudassem. O vendedor de ideias vendia continuamente o sonho do encantamento. Como pode alguém que não tem nada extraordinariamente cativar tanto? Como pode um homem sem teoria pedagógica bombear a imaginação? Andar com ele era um convite à inovação. Eles navegavam sem destino traçado. O mestre via por ângulos distintos situações ordinárias. Não sabiam qual seria a resposta, mas, no fundo, ele sabia muito bem o que queria e aonde queria chegar. Estava os treinando a encontrar uma liberdade inimaginável. Cada dia era um canteiro de surpresas, umas agradáveis, outras angustiantes. Na manhã seguinte, depois de um período de mitigação silenciosa das suas preocupações, o mestre se levantou, aspirou algumas vezes longamente o ar poluído do viaduto e agradeceu a Deus de uma forma muito inusitada. Ele falava assim: Deus, você que caminha nas reentrâncias do tempo, está infinitamente distante e infinitamente próximo, mas sei que seus olhos me espreitam. Permita-me captar seus sentimentos. Obrigado por mais um show nessa surpreendente existência. Boca de Mel, que era vidrada em show country, perguntou que show eles iriam ver e expressou um entusiasmo matutino que raramente acontecia. E o vendedor de sonhos reagiu, falando: show? Cada dia é um show, cada dia é um espetáculo. Só não o descobre quem está mortalmente ferido pelo tédio. O drama e a comédia estão em nosso cérebro, basta despertá-los. Olha, de tanto que isso é profundo, né?
O drama e a comédia estão dentro da gente. E a gente escolhe todos os dias qual que a gente vai despertar. Bartolomeu precisava estar alcoolizado para libertar-se da sua angústia, para esvaziar-se do seu tédio. Agora, tanto ele como Júlio e Dimas estavam descobrindo outro mundo, um outro palco. O mestre saiu e começaram a seguir os seus passos. Subiram uma ladeira, andaram 3 quadras, viraram à direita, depois 4 quadras à esquerda. Entreolharam-se, indagando uns aos outros, querendo descobrir para onde eles estariam indo. Depois de 40 minutos de caminhada, Dimas, que ainda não havia ficado atônito o suficiente com as palavras do mestre, perguntou para onde eles iriam. E o mestre interrompeu os passos, olhou dentro dos seus olhos e disse que os que vendem sonhos são como o vento. Você ouve a sua voz, mas não sabe onde eles vêm e não para onde eles vão. O importante não é o mapa, mas a caminhada. Dimas não entendeu quase nada, mas ficou pensativo e começou a executar a mente enferrujada. E continuaram a caminhar. 15 minutos depois, o mestre parou diante de uma aglomeração e foi em sua direção. Reduziram os passos e ele avançou uns 6 metros à sua frente. Dimas olhou para ele e disse que aquele lugar era uma fria, que não dava para ficar ali. E aí o Júlio confirmou, que provavelmente o mestre não sabia onde estava entrando. Era um velório. O único lugar onde desconhecidos não têm clima e nem desejo de entrar. Mas o irreverente Boquinha de Mel, procurando manter a pose, o provocou, dizendo para irem para o velório. Júlio teve vontade de lhe dar um sopapo. Não sabia se ele o bajulava ou se o seguia de coração. Mas como estavam próximos do velório, um lugar de respeito, ele conteve a sua ira. O ambiente estava saturado de dor. Havia uma multidão velando um homem morto por um câncer de rapidíssima evolução e que deixara um filho de 12 anos. Nossa, gente, situação muito triste, né? O espaço onde se velavam os mortos era pomposo, construído com vários arcos arredondados revestidos de mármore, em arabescos e iluminados por lustres com dúzias de lâmpadas. Era um lugar fisicamente belo para conter tanta tristeza. O medo de um escândalo, num lugar que primava pelo silêncio, desacelerou ainda mais os seus passos. Aí eles se distanciaram do mestre, estavam a 12 metros dele. Olhando para trás, ele percebeu a sua ansiedade e aproximou-se dos seus íntimos discípulos e disse: qual é o espaço mais sóbrio do grande manicômio social? Serão os fóruns, ou as redações dos jornais, ou a tribuna dos políticos, as universidades? Júlio tentou tapar a boca do Boquinha de Mel, mas não deu tempo, e ele disse que eram os botecos, mas depois falou que estava brincando. Como não sabiam a resposta, o mestre afirmou que são os velórios. Eles são espaços mais lúcidos da sociedade. Neles nos desarmamos, nos despimos das vaidades, retiramos a maquiagem. Nesse espaço somos o que somos. Se assim não for, seremos mais doentes do que imaginamos. Para uma minoria, composta dos íntimos, o velório é uma fonte de desespero. Para a maioria, composta dos distantes, uma fonte de reflexão. Para ambos, a verdade é crua. Tombamos no silêncio de um túmulo, não como doutores, intelectuais, líderes políticos, celebridades, mas como frágeis mortais. Essas palavras o fizeram ver que era nos velórios que deixávamos de ser deuses e entrávamos em contato com nossa humanidade. Deparávamos com nossas loucuras e enxergávamos nosso anti-heroísmo. Nos velórios, nós, os normais, fazíamos intuitivamente uma socioterapia. Uns diziam: coitado, morreu tão novo. Esses o projetavam no falecido e começavam a ter um pouco de compaixão de si mesmos e sentiam que deviam viver a vida com mais suavidade. Outros falavam: a vida é uma fonte de riscos. Basta estar vivo para morrer. Esses viam a urgência em relaxar, diminuir o ritmo.
Outros ainda comentavam: lutou tanto e, quando ia desfrutar das suas conquistas, morreu. Esses descobriram que a vida passa como a sombra, que em vão se inquietavam e conquistavam fortunas, mas outros, que nem sempre as mereciam, é que se deleitavam nelas. Precisavam mudar seu insano estilo de vida. Os participantes dos velórios tentavam desesperadamente comparar sonhos, mas o rolo compressor do sistema os furtava em poucas horas. Tudo voltava ao normal. Ali naquele momento do velório, a pessoa até estava disposta a comprar sonhos, a mudar de vida, mas aí de repente, depois de uns dias tudo volta ao normal, ninguém muda nada, a vida continua do mesmo jeito. Não entendiam que os sonhos só poderiam ter durabilidade e penetrabilidade se fossem tecidos com um linho fino nos lugares secretos do intelecto. Júlia, em particular, sempre se fixava na argila do continuismo. A miséria dos outros era um filme, uma ficção que insistia em criar raízes em sua psique, mas esta não passava de um solo impenetrável. Após falar sobre o espaço sombrio dos velórios, ele acrescentou que não devemos esperar contemplar flores onde as sementes não morreram. Não devemos nos inquietar. Para ele, essas palavras foram satisfatórias. Para os discípulos, diminuíram apenas 10 graus na fervura da ansiedade em que se encontravam. A morte é perturbadora, mas a vida também é. A primeira extingue o fôlego, a segunda asfixia. O que ele poderia falar num ambiente em que mortos e vivos silenciam a dor? O que poderia discorrer num terreno em que todos os discursos se esfalecem? O que poderia dizer no momento em que as pessoas não estão inclinadas a ouvir, apenas a beber o cálice da angústia diante da perda? Que palavras as aliviariam? Ainda mais vindas de um estranho. Eles sabiam que o mestre não se comportaria como mais um número no meio da multidão. Esse era o problema. Sabiam que não se calaria. E esse era um problema maior ainda.